é para um grupo seleto, escolhido, um grupo que o Senhor chamou de uma forma especial. Quando Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, Ele chamou para o santo ministério apenas a tribo de Levi. Você pode observar em Números capítulo 47, versículo 54, que a chamada ministerial, queridos e amados irmãos, quando Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, Ele chamou todas as 12 tribos. O Senhor chamou todas as 12 tribos, porém dentre as 12 Ele escolheu a tribo de Levi. Bendito seja o nome do Senhor. A chamada ministerial, ela deve ser valorizada, irmãos, porque todos os homens chamados por Deus precisam ser qualificados. Nós precisamos ser qualificados dia após dia. Existe um ditado que diz: Deus não chama os capacitados, porém os capacita os que Ele chama. Porém, eu acrescento aqui algo mais: Deus chama os capacitados por Ele e também capacita aqueles que Ele chama. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus nos chama. Talvez você foi chamado para o ministério e na sua ótica você não foi capacitado. Observe que todos aqueles que Jesus chamou eram capacitados para alguma coisa na vida, mas não para o ministério. Chamou pescadores, chamou cobradores de impostos, chamou homens qualificados, homens que tinham a sua vida profissional qualificada. Quando Deus chamou Moisés, antes de ele chamar Moisés sabia de todas as ciências. O texto é bem claro dizer: todas as ciências do Egito Moisés sabia. Ele já era qualificado na sua ótica, na sua vida profissional, intelectual, mas Deus chamou e capacitou Moisés para uma grande obra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E queridos, Moisés, nós vamos ver um exemplo. Moisés, ele se achava incapaz, mesmo com toda a sua capacitação que ele tinha na ciência do Egito. Moisés se acha incapaz. Quando Deus chama ele, Moisés achava que era incapaz e Deus capacitou Moisés ainda mais. Só que agora nas mãos de Deus que Moisés foi capacitado. Um homem formado em todas as ciências como Moisés não podia de forma nenhuma ser incapaz. Como é isso? Só que para o santo ministério, para a chamada de Deus, Deus quer usar de uma forma diferenciada e Deus quer capacitar. Os homens escolhidos para ajudar Moisés, lá em Êxodo capítulo 28, verso 21. Os homens escolhidos para ajudar Moisés, eles precisavam ser, diz a Bíblia, qualificados e capazes de fazer aquela obra que o Senhor estava colocando nas suas mãos. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versos 16 ao 17, que os 70 anciãos que foram auxiliares de Moisés, eles precisavam ter qualidades de líderes. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Em Números capítulo 11, verso 16, a Bíblia Sagrada diz em 1 Crônicas capítulo 9, verso 13, bendito seja o nome do Senhor, que havia 1.700 homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Era 1.700 homens capacitados que Deus chamou. Em Êxodo 31, o Senhor chamou engenheiros e arquitetos do tabernáculo que precisavam ainda ser qualificados por Deus para aquela grande obra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Em 2 Reis capítulo 2, a Bíblia vai dizer que os arquitetos também e os engenheiros do templo de Salomão precisavam ser capacitados para aquilo que eles iriam fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 6 que os primeiros obreiros consagrados na igreja primitiva precisavam ter algumas qualificações. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que essas qualificações aqui exigidas para o santo ministério, elas precisavam ser obedecidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero focar aqui com os irmãos
irmãos, dessa chamada ministerial, é que o Senhor chamou eu e a você para um chamado extraordinário aqui nessa terra, e que nós precisamos valorizar o chamado que Deus fez para nós aqui nessa terra, porque para nós não depende de cargos, mas é um privilégio que deu a mim e a você de sermos obreiros na sua seara. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus deu para nós, nós não podemos abrir mão do chamado ministerial que Deus deu para cada um de nós. Deus te deu um ministério, está querendo continuar te capacitando para uma grande obra aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar. Em tempo de crise, Deus ainda chama obreiros para valorizar o seu santo ministério. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E há algum diferencial entre os envolvidos e os comprometidos? Há uma diferença. Precisamos ser os dois, mas nós precisamos ser mais comprometidos, porque às vezes quem se envolve não se compromete. Ah, não sei, eu vou ver. Deixa para outra hora. Esses são os envolvidos. Quando você é comprometido, meus irmãos, independente da situação, você está sempre comprometido com a obra do Mestre Jesus, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Meus irmãos, nós precisamos fazer a obra de Deus com amor, com zelo, aleluia, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como é lindo, irmãos, como é maravilhoso. Nós ainda temos líderes, né? O pastor Nilson vai querendo lhe imaginar, não viu, pastor? Mas como é lindo nós temos líderes que ainda agem, faz a obra na coletividade, que faz a obra como um todo, que faz a obra com todas as pessoas comprometidas. Isso é maravilhoso, porque nós temos uma geração de líderes, né, por aí que ainda tem, que querem fazer as coisas tudo sozinha, né? Querem se aparecer, querem se amostrar, querem fazer tudo sozinho. E Deus conta com líderes que façam a obra na coletividade, porque é a união que vai fazer a força, é a união que vai fazer a igreja crescer, é a união que vai fazer a igreja avançar, é a união que vai fazer a igreja triunfar. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E o Senhor conta com líderes, aleluia, que façam a obra de forma coletiva. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E Deus chama você para valorizar o seu chamado ministerial. Falou isso porque se você está aqui, foi Deus que te chamou. Às vezes você olha que não sou capaz, não sou digno. Foi Deus que te chamou. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E Ele tem um ministério abençoado e próspero para a tua vida. Segundo, terceiro chamado, a chamada específica. A chamada específica, irmãos, ela já vai passar a ser uma escolha nominal do Senhor, com o objetivo de enviar e escolher pessoas para uma missão ou obra específica. E a Bíblia nos dá vários exemplos, como os apóstolos, os 12 apóstolos que foram chamados nominalmente. Eles foram chamados nominalmente e escolhidos para uma missão especial, específica, de ser as colunas principais da igreja primitiva. O que não dizer de Paulo, que numa chamada específica foi chamado de forma específica para levar o nome do Senhor perante os gentios e reis, e nem como perante os filhos de Israel ali. Paulo foi designado por excelência como o apóstolo dos gentios. O que não falar de Barnabé e Saulo, que foram chamados nominalmente pelo Senhor, selados pelo Espírito Santo para uma obra específica. O que não falar de Mazareel e Azameque, lá em Êxodo, que foram chamados nominalmente por Deus para uma obra específica lá no tabernáculo. O que não falar lá em Gênesis, no capítulo 12 de Abraão, que foi chamado de forma especial para uma missão específica de
abençoados por sua causa. E é uma promessa, o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Lá eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas tem uma coisa, Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que não falar de Noé, que foi chamado de uma forma específica, para uma obra específica de construir a arca. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O que não falar em Gênesis capítulo 41 de José, que foi chamado de uma forma especial para a missão de governar o Egito e administrar uma crise mundial que estava se estendendo ao Egito ali naquela época. O que não falar de Jacó, que foi chamado de forma especial e com a missão específica de ser o progenitor das 12 tribos que formariam a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que não falar de Moisés, que foi chamado de uma forma específica para libertar o povo de Israel da terra do Egito. O que não falar de Josué, que foi chamado com a missão específica de introduzir o povo de Israel na terra prometida. O que não falar de Samuel, que foi chamado de forma especial para realizar uma grande obra em Israel. O que não falar de Davi, que foi chamado de uma forma especial, escolhido pelo próprio Deus, aleluia, para ser o maior rei da história de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O que não falar de Eliseu, que foi chamado de forma especial para suceder o profeta Elias. O que não falar de Isaías, que foi chamado de forma especial para ser o maior profeta, aleluia, do Antigo Testamento. O que não falar de Jeremias, que foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser profeta das nações. O que não falar de Ezequiel, que foi chamado por Deus para uma missão especial de ser a atalaya de Deus na nação de Israel. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus tem uma chamada específica para cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa noite. Então nessa noite, sacode a poeira do teu pé, levanta a tua cabeça, não desanima, porque Deus te chamou para uma obra específica. E essa obra que Deus chamou, não fique pensando que Deus vai mandar outro. Deus quer mandar você. A chamada específica é para você. Valorize o chamado, valorize o chamado, porque o Senhor escolheu você desde o ventre da sua mãe para você ser profeta das nações, para você levantar e profetizar. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe para você abrir a sua boca e as almas serem salvas. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe e você olha e diz assim: não sou capaz, não sirvo, não tenho qualificações. Deus chamou você desde o ventre da sua mãe para fazer grandes coisas, para fazer grandes coisas. Não foi nós que escolhemos a ele, diz a Bíblia, mas foi ele que escolheu a nós. Foi ele que escolheu a nós e nos nomeou para darmos fruto. Levante a